Oi, gente. Tudo bem? Peraí que eu tô só escrevendo o título. Já vou falar com vocês. Tudo bem com vocês, pessoal? A Olivia tá aqui. Se vocês estiverem ouvindo bem, gente, só me deem um ok pra eu saber. Ontem eu já queria ter feito essa live, mas não consegui por conta do tempo mesmo. Eu tive médico ontem e aí ficou tudo muito corrido. Mas aí eu tô fazendo hoje, vai ficar salva essa live, então depois eu sei que é um horário ruim, né? Um horário para quem trabalha, para quem tem filhos, não é uma coisa assim maravilhosa esse horário. Eu só tô fazendo mesmo porque as crianças desceram pro parquinho, então eu estou só com a Olivia. Quando a gente fica só com um filho é a mesma coisa que estar de férias. Mas vocês estão ouvindo bem, vendo bem, ouvindo bem. E eu abri uma caixinha ontem. E aí, claro, choveu perguntas sobre como é, né, o puerpério, como viver bem o puerpério, como é que eu tô fazendo em relação à Olivia. E aí até eu abri uma enquete perguntando se vocês iriam querer uma live com um assunto misterioso. E aí eu tô... deixa eu aumentar aqui. E aí eu resolvi vim fazer essa live para falar sobre esse aspecto misterioso da nossa vida, que na verdade é o crivo, é uma métrica, que é o título da live, Observar Melhor para Amar Mais. E esse aspecto de observar, ele serve, ele cabe, ele entra em qualquer aspecto da nossa vida. Mas quem agora é mãe pela primeira vez e está me ouvindo, vai servir muito, né, para você que está me ouvindo pela primeira vez, e é por isso assim que também eu quis fazer essa live, porque eu sempre quando eu vou abordar um determinado assunto, eu fico pensando o quanto esse assunto iria me ajudar quando eu estava passando por determinada situação. Sim, essa live vai ficar salva, gente, podem ficar bem tranquilos, tá bom? Eu sei que esse horário não é legal, então, mas é o horário que eu consigo fazer, né, é o horário que eu tô tranquila. Mais tarde para mim fica bem complicado, também daí eu já tô apagada, eu já não presto mais para nada depois das 9 da noite, então, e também vai ser coisa rápida, gente, eu não vou ficar me estendendo muito, e também por stories é ruim fazer, porque aí acaba que às vezes não sai direito, enfim, se fica uma live, depois vai pro IGTV, e aí podem ver à vontade, né? Mas então, gente, esse aspecto da observação, ele vale para qualquer situação na qual a gente está inserido, na qual a gente está vivendo. Seja se você é mãe pela primeira vez, se você está passando por uma situação no casamento que não é muito legal, no trabalho, na faculdade, independente da idade, ele vale para qualquer circunstância da nossa vida. Eu vou dar um exemplo, porque é esse que eu estou vivendo agora. Muita gente perguntou em relação à rotina da Olivia, em relação a se a Olivia está no quarto, se a Olivia no mesmo quarto que a gente, como é que estão as mamadas, como é que está o sono, como é que está isso, como é que está aquilo, como é que está aquele outro. Gente, um aspecto que é muito importante quando a gente tem filho, mas eu vou fazer uma ressalva aqui, gente. Isso só ficou claro para mim, eu só entendi isso quando eu tive a Isabel, que foi a terceira filha. Quando eu tive a Isabel, eu percebi que eu precisava observá-la como um ser único, que estava se revelando na minha frente. Então, esse exemplo você pode pegar também para o seu marido, que é um tanto quanto difícil, ou para sua esposa, ou para o seu chefe, ou para sua mãe, ou para o seu pai, enfim, para as circunstâncias que você está vivendo. Pega esse exemplo
e tenta pensar nisso e depois tenta colocar em prática. Quando eu tive o Vicente, foi o primeiro filho, eu não sabia exatamente quase nada sobre ser mãe, então era tudo assim meio aos trancos e barrancos, sabe? Até perceber que era importante uma rotina, até perceber por que ele estava chorando, demorou muito tempo que eu digo, 4, 5 meses, né? Então, até lá, a gente foi sempre vivendo assim, aos trancos e barrancos. Quando nasceu o Joaquim, o segundo filho, eu simplesmente estava com os olhos voltados ainda para o Vicente. Quando nasceu o Joaquim, eu percebi o quanto o Vicente era bonzinho. E eu olhava para o Joaquim e queria fazer as mesmas coisas que eu fazia com o Vicente, com o Joaquim. Então, gente, isso vale para quando a gente também tem um marido que é difícil, ou quando a gente está vivendo uma situação difícil, a gente às vezes quer que a outra pessoa, ou a gente olha para aquela circunstância, querendo imprimir naquela circunstância o modo como a gente vê a vida. Mas às vezes, e na maioria das vezes, não dá para a gente agir assim. Por que eu estou falando isso? Porque um aspecto muito importante que entra nisso é observar. A gente precisa ter esse olhar, essa observação para com o outro, para com a situação que a gente está vivendo, para a gente conseguir agir de maneira mais assertiva, para a gente conseguir amar, por isso o título, observar melhor para amar mais. Porque se a gente sempre ficar com o nosso olhar, querendo imprimir no outro características e aspectos que são nossos, a gente nunca vai conseguir lidar com a situação de maneira verdadeira e a gente nunca vai conhecer o outro no qual a gente está se relacionando. Então, volto de novo no exemplo do filho. E eu demorei muito tempo, gente, para entender o Joaquim. Porque o Joaquim é uma outra pessoa. Mas é bebezinho. Mas saiu da tua barriga. Mas isso não significa nada. Então, às vezes a gente tende a olhar para o nosso marido como a gente olha para o nosso pai. Ou a gente tende a olhar para o nosso marido como a gente olha para a concepção ou para aquela figurinha de homem que está gravado na nossa cabeça. E aí a gente nunca permite que o outro seja quem ele é realmente. E aí a gente fica sofrendo demais. E aí a gente fica sempre querendo lutar contra aquilo. Entende? Então, esse observar melhor para amar mais é o crivo da nossa vida. É o crivo da nossa existência. E ele passa por todas as nossas relações. Inclusive a nossa relação com a gente mesmo. Bom, aí eu estou dando um exemplo para quem está entrando, eu estou dando um exemplo de filhos, porque é uma situação muito real para mim aqui. Mas essa situação eu faço esse exercício em relação ao Arno, eu faço esse exercício em relação aos meus pais, eu faço esse exercício em relação aos meus irmãos de sangue que eu estou dizendo, né? Eu faço esse exercício comigo mesmo, eu faço esse exercício com as circunstâncias que eu vivo. Isso é extremamente importante, gente. E eu já vou falar um aspecto que vem quando a gente começa a observar. Bom, então, eu fiquei muito tempo olhando o Joaquim como se ele fosse o Vicente. E o Vicente tinha um outro jeito para dormir, o Vicente tinha um outro ritmo de mamada, o Vicente tinha uma outra forma de se desenvolver. Porque cada filho é diferente. Cada marido é diferente, o meu marido é diferente do seu, ainda que às vezes eles tenham o mesmo comportamento. Porque o seu pai é diferente do seu marido. Porque você é diferente da sua mãe. Porque, enfim, vocês já entenderam. Então, gente, esse exercício de observar vai te dar combustão, vai te dar recursos que primeiro vão ampliar as possibilidades de ações. Então, ao invés de eu ficar repetindo sempre o mesmo comportamento, ao invés de eu agir igual a minha mãe age com meu pai, eu vou olhar para aquele ser que está na minha frente, eu vou olhar para o meu marido, eu vou olhar para o meu filho, para quem é mãe aí de primeira viagem, você vai olhar para esse bebezinho, você vai observar esse bebezinho e você vai ver quais são as necessidades que esse bebezinho tem.
Então, o Joaquim tinha necessidades diferentes que o Vicente. Mas eu só fui entender isso, gente, quando eu já estava grávida da Isabel. Quando a Isabel nasceu, aí sim eu já estava muito mais calma. Porque o que acontece, gente? Quando a gente quer imprimir sobre o outro, quando a gente projeta sobre o outro as nossas satisfações, os nossos desejos, as nossas expectativas, quando a gente faz isso, a gente perde a capacidade de olhar o outro da maneira como ele é, da maneira como ele se apresenta. Porque o outro também às vezes não consegue nos dizer, não consegue falar pra gente como ele é de verdade. Porque ele também não se conhece e a gente também é assim. Percebe? Eu ficava lembrando, enquanto eu preparava essa live, eu ficava lembrando quando a gente faz alguns exercícios assim, em grupo. Sei lá, tá lá fazendo a tua carteira de motorista, ou você tá num grupo e a outra pessoa fala, você já percebeu que você é assim? Você fala, é verdade, eu sou assim mesmo. Se entende que às vezes a gente não consegue dizer e o outro consegue dizer por nós? Por quê? Porque ele, de algum modo, ele está vendo uma parte da gente na qual a gente não percebe. Então, observar nos dá recursos e nos coloca num estado de tranquilidade, que é o que a gente precisa para lidar com aquela situação que está se apresentando na nossa frente. Bom, quando a gente fica mãe pela primeira vez, a gente quer estudar, porque de fato, meu Deus, o que é esse bebezinho? Gente, ele chora e agora? Eu lembro que ele chorava, eu pensava, meu Deus, a minha vida acabou. Eu não vou mais ter vida. Então, quando a Isabel nasceu, que foi a terceira filha, eu falei, não, agora eu vou observar ela. E esse observar, para quem é mãe e está me vendo pela primeira vez, para quem é mãe pela primeira vez, ficou mãe agora, teu bebezinho tem 1 mês, tem 15 dias, só chora, só, sabe, a tua vida parece que acabou, calma, ela não acabou. Existe vida pós-maternidade e ela é muito mais gostosa do que antes da maternidade. Mas, gente, aí você começa a observar. Por que esse bebezinho tá chorando? Vou dar um exemplo aqui do bebezinho, tá? Por que esse bebezinho tá chorando? Acabou de mamar. Pensa só, depois que a gente come, a gente precisa arrotar. Então, às vezes, tem bebês que precisam arrotar. Então, você coloca o bebezinho para arrotar. E aí, gente, faz uma coisa que parece besteira, mas eu tenho falado aqui, quem é meu seguidor mais antigo já sabe. Gente, anota. Pena que no meu caderninho não tá aqui, senão eu iria trazer para vocês verem as coisas que eu anoto. Você começa a seguir uma sequência, existe um padrão de repetição de comportamento também nas pessoas. As pessoas têm um modo de agir meio que seguindo uma sequência. Então você começa a anotar isso. Isso vale, gente, de novo, vou reforçar aqui, para o marido. Começa a observar essa criatura que vive com você e a qual você casou e a qual você assumiu. Olha, observa o modo como ele reage, como ele age, o modo como ele é. E anota isso, gente. Para você começar a ter uma sequência de padrões, de comportamento, e para você poder compreender o modo como ele funciona. Muitos casamentos estão falidos, estão em briga, estão com problema justamente por isso, porque a gente quer que o outro haja do modo como está na nossa cabeça. Só que eu tenho que te falar, a tua cabeça está errada, os teus pensamentos estão tortos. Então, não dá certo. E outra, essa pessoa também tem vontades, essa pessoa também tem outras necessidades. A mesma coisa que um bebezinho. Esse bebezinho tem necessidades que, por mais que sejam iguais a todos os outros bebezinhos, mas elas acontecem num tempo diferente. Então, o Joaquim precisava mamar a cada 40 minutos. A Isabel não. Só que eu só pude ver, se eu ficasse amamentando ela a cada 40 minutos, eu ia ter um problemão. Então, eu comecei a perceber isso. Existe uma repetição de comportamento? Existe, mas eles acontecem em períodos, em momentos diferentes. Então, você que é mãe, que está com o teu bebezinho aí, chorando muito e não sabe o que fazer, comece a observar.
o modo como ele gosta de deitar no berço. Vai fazendo testes. Coloca de barriguinha para cima, né? Se for um pouquinho mais velho, coloca de lado. Talvez tem bebezinhos que gostem de ficar enroladinhos, igual um charutinho. Tem bebezinhos que gostam de ficar um pouco mais elevados, a cabecinha um pouco mais elevada, né? Com aquele travesseiro anti-refluxo. Tem bebezinhos que não. Tem bebezinhos que gostam de ninho. Eu comprei um ninho maravilhoso. Inclusive eu vi que a Júlia estava aí. Júlia, beijo para você se você está me ouvindo. A Júlia tinha indicado um ninho. Eu comprei aquele ninho, toda feliz. A Olivia não fica no ninho. A Isabel ficava no ninho. O Joaquim ficava no ninho. O Vicente não ficava no ninho. Então você vai vendo, né? Que cada um age e reage de um jeito. E quando eu me coloco num estado de observador, eu consigo recursos até maiores, mais amplos, porque eu tô ali, eu tô observando. Eu sei, gente, eu sei. O cansaço, a exaustão, a falta de sono, a fome, a falta de banho, tudo isso deixa a gente num estado meio que até selvagem, meio que animalesco, né? A gente fica assim, afinal de contas, a gente está vivendo aquela situação que está nos causando um desconforto muito grande e a gente não sabe como lidar com isso, e ainda além disso eu estou vindo aqui falar para você que você tem que observar. Mas uma primeira dica, se você se coloca, se você quer observar aquele objeto, aquela criatura, aquela pessoa, aquela situação que está se revelando diante de você, a primeira coisa é tentar manter a calma. Como é que eu faço isso? Respirando. Peraí, gente, assim, sabe? Vamos lá. Eu vou tentar entender essa situação. É assim, gente, de verdade. Não já vai tensa. Ai, por que ele tá chorando? Bebezinho. Eu ia assim já. Ele tá chorando, meu Deus. Eu já ia chorando atender ele. O primeiro filho. Então, isso dificulta demais. Eu não sei como. Eu não sei qual é a constituição de um bebezinho, mas eles sentem isso, né? E aí eles ficam também ainda tensos, eles choram ainda mais. Então vira um círculo vicioso. E isso vale também o nosso marido. Ele sente quando a gente está tenso e vai conversar com ele. Então vá já com o coração tranquilo. Vá com o coração de quem observa. E essa observação, esse aspecto, ele vai te dar força para você conseguir agir, para você pensar numa saída. Então, esse é um aspecto que precisa estar sempre presente na vida da gente, em qualquer circunstância. Ao invés de você correr para o Instagram para ver alguma coisa, foque nessa situação que você está vivendo. Isso é um outro aspecto que, quando eu atendo mãe na época de puerpério, eu sempre digo, porque a situação primeira, assim, o movimento principal quando a gente está diante de uma dificuldade, qual é? É querer se livrar dela. Mas, gente, às vezes é justamente dentro dessa situação que está a força que eu preciso para resolver esse problema. Eu estava hoje falando com uma amiga que, para mim, a gravidez em si é muito penoso. Eu confesso para vocês que eu não gosto de estar grávida pela parte fisiológica, não por receber mais uma alma, por estar gestando mais uma vida, pela alegria de poder engravidar, né? Não é por tudo que envolve, mas a parte física, ficar, né, o engordar, o ganhar barriga, aquela barriga saliente, eu perco muito a disposição, eu não gosto, né? Para mim é um calvário sempre. Mas eu não posso querer só viver agora a época do recém-nascido, porque eu amo recém-nascido. Só que eu tenho que passar por esse estágio. Não tem como. Eu tenho que passar pelo parto, porque para mim o parto também é difícil, né? Parto normal, poxa vida, né? Quem tem parto normal sabe, não é nada gostoso. Mas eu tenho que passar por isso. Para eu chegar nessa fase que eu tô agora, eu tenho que passar pela situação ruim.
Então isso vale para qualquer aspecto da nossa vida. Se você está vivendo essa época do puerpério, se você está vivendo uma situação difícil no teu trabalho com o teu chefe e você não tem como pedir a conta, você não tem como mudar de trabalho, você tem que ficar nesse trabalho, você tem que achar uma solução, uma saída, a saída é mergulhar nessa situação. Lembre-se que o vento que move o barco é o que dá a direção para o marujo. A observação está para nós como o vento está para o marujo. Então, assim, os ventos às vezes são contrários, são difíceis, mas é o vento que faz a vela ser carregada, ser impulsionada. Então, são esses ventos contrários que você está vivendo na tua vida, são esses pequenos sofrimentos, essas pequenas cruzes que te dão a possibilidade de você ir adiante, de você ficar mais forte, mais madura, mais plena, mais inteligente, mais amorosa, mais dócil. Como, né? Às vezes as pessoas me perguntam como ser dócil. É enfrentando essas dificuldades. A docilidade vem da gente se colocar diante disso e falar, eu preciso achar um jeito, eu preciso resolver, nem que no primeiro momento seja com lágrimas, nem que no primeiro momento seja de joelhos, nem que num primeiro momento seja passando fome, um certo tipo de fome, nem que num primeiro momento seja com sono. Mas não queiram fugir dessas situações. Eu pensava isso logo que eu fiquei mãe. Ai, gente, quando que isso vai passar? Quando eu falei pro Arno, nossa, agora parece que as coisas estão um pouco melhores, com 7 meses e meio, o Vicente começou a dormir a noite inteira, eu falei pro Arno, olha, agora tá gostoso, existe vida após maternidade. E aí, para minha surpresa, eu já estava grávida de novo. E quando o Joaquim nasceu, né, ele deu muito trabalho, ele tinha refluxo, ele tinha alergia à proteína do leite, ele não dormia. Ele chorava muito. Eu lembro da cena, a gente jantando e eu falando pro Arno, baby, pelo amor de Deus, eu preciso de um descanso. Eu não tô aguentando mais. Tá muito difícil. Né? O Joaquim não dorme, era colo o dia inteiro. Ele tinha 4 meses e meio. 15 dias depois eu descobri que eu estava grávida da Isabel. Como se Deus dissesse para mim, Araceli, não é descanso que você precisa, é de mais um filho. Então, gente, quanto mais a gente quer fugir da situação, pior fica. Porque a gente nunca vai resolver e, de algum modo, essa situação mal resolvida vai se instalar na gente. Você entende? E aí vai complicar tudo, porque vai virando uma bola de neve. Então, não tenta fugir. Não tenta se esconder. Né? A gente, quando é criança, a gente tenta se esconder embaixo da cama quando tá passando um temporal. Tá tendo um temporal, a gente vai lá e corre para debaixo da cama. Isso é um exemplo que eu tô dando bem pueril, né? Isso é algo que a gente faz porque a gente é criança, porque a gente acha que a cama vai nos proteger. Mas isso não vai deixar de fazer com que a tormenta passe. Entende? Não vai deixar. Pode acontecer que naquela hora, bem na hora que você se enfiou debaixo da cama, a chuva passou. Mas não foi porque você se enfiou debaixo da cama. Foi simplesmente porque passou. Eu quero dizer o seguinte, enfrenta isso. Se coloque à disposição disso, por mais cansativo que seja. Eu falo para você, não vai ser sempre assim. Eu conheço mulheres que sim, que estão sofrendo há anos com os maridos, com casamento, com várias circunstâncias, mas que eu tenho certeza que elas também já estão bem mais fortes, que elas estão bem mais valentes, né? Então é isso, gente. É olhar para a circunstância, olhar para a situação. E olha, um exercício que eu prometi, que assim que eu tive a Olivia, lá na sala de pré-parto, que eu estava lá na sala de parto, não pré-parto, eu pensei, depois desse parto, eu não vou reclamar nesse puerpério. Eu não vou demonstrar para as crianças, por mais difícil que vai ser daqui para frente, né? Porque eu não sabia como é que ia ser a Olivia, como é que ia ser com 4 filhos. Eu pensei, eu não vou reclamar. E, gente, eu tenho colhido tantos frutos tão saborosos,
e com esse fato de guardar as coisas no coração. Isso não é, gente, ser falsa, isso não é ser hipócrita, isso não é, sabe, vestir uma máscara de eu sou beata, eu sou santa, comigo não acontecem as coisas. Não, é só não entregar para os outros essa parte ruim. E nem ficar com a gente, é assim, é olhar para aquela situação, poxa, tô com sono, não dormi nada a noite inteira, né? Um exemplo. De manhã é acordar e dar para os teus aquilo que a gente tem de melhor, porque a gente não é só uma noite mal dormida. A gente é uma vida que, apesar de não ter dormido na noite passada, mas a gente agora tem mais um dia pela frente. E é olhar para essa situação desse modo. E quando a gente não reclama, a gente também ganha nesse quesito de observação. Porque aí a gente tira o nosso olhar da mesquinhez da situação, porque toda situação traz alguma coisa de mesquinho, e a gente olha para o grande, para o belo, para o maior. Então é nesse aspecto, isso vale para quem tá passando, a gente sempre fala, eu sempre falo que a mulher está passando dificuldade com o marido, mas tem um monte de homem também passando dificuldade com a mulher. Isso vale para isso também. Observar essa mulher. Como é que ela é? Como é que ela funciona? Como é que ela gosta das coisas? Esses dias um senhor veio me pedir uns conselhos aqui no Instagram mesmo, no inbox. E eu falei várias coisas assim, reclamando que a mulher, não era um senhor, é um homem, né? Reclamando que a mulher ainda fala muito com a mãe, que eles são casados, mas que ela liga muito pra mãe. Eu falei, deixa ela ser ela. A gente tem essa mania de querer modificar o outro, mas a gente nem tem um padrão perfeito dentro de nós para querer modificar o outro. Deixa o outro ser o outro. Deixa essa situação se apresentar diante de você. Porque só assim você vai... Não queira modificar, não queira fugir, não queira tapear, não queira varrer a sujeira para debaixo do tapete. Deixa essa situação se revelar diante de você para que você veja ela, como uma foto que precisa ser revelada. Para que você veja, e aí você pode analisar os vários aspectos e dizer, bom, eu acho que eu vou partir por aqui. Eu falo sempre isso para os casamentos, isso para casamento, gente, é uma receita infalível. Perceba o que o teu marido gosta, perceba o que a tua esposa gosta, do modo como ele gosta, e faça isso. Seja dócil, faça isso. Mas eu quero mudar ele, mas eu quero mudar ela. Mas enquanto você fica lutando com isso, você deixa de realizar uma mudança significativa. E a mudança pode começar, num primeiro momento, você fazendo aquilo que essa pessoa quer. E isso vale para um bebezinho. Meu Deus, mas esse bebezinho só quer colo. Sim, dê mais um pouquinho de colo, senta e dá colo. Agora a gente cansa de ficar com o bebezinho no colo. Claro, de ficar em pé, eu já costumo sentada. Quer colo? Eu vou te dar colo, mas vou te dar colo sentada. Não vou te dar colo em pé. Então, assim, isso não vai ser para sempre. Não vai ser para sempre que esse bebezinho vai querer colo. Ó, ela tava aqui, ó. Ela dormiu, ó. Vou mostrar pra vocês. Ela tava aqui, ó lá, ó. Onde ela tá? No bebê conforto. Ela tava acordada. Bem acordadinha. Eu falei, quer saber? Eu vou colocar ela no bebê conforto um pouquinho. E ela ficou ali, dormiu. Então a gente vai vendo assim, essas coisas vão... A gente vai ganhando força, vai ganhando experiência, vai ampliando o nosso horizonte, a nossa capacidade de enxergar as coisas. E a gente vai encontrando respostas, e a gente vai encontrando soluções dentro desse problema. Parece um absurdo, mas é assim que a gente resolve a coisa, gente. É assim que a gente consegue ganhar consistência. É assim que a gente consegue ganhar força. É enfrentando. E é assim que também, quando a gente se coloca assim, a gente está mostrando para a gente mesma o quanto a gente consegue ser forte. E não é uma coisa falsa, não é uma hipocrisia. Não, é uma mudança de padrão. É uma mudança, pegar um outro caminho. Isso às vezes acontece muito, né? Da gente repetir aquilo que a nossa mãe fazia. Até falas. Eu volta e meia, eu me pego fazendo isso, assim. Esse exercício de, será que eu não estou repetindo algumas coisas? Coisas que eu não gosto.
Coisas que eu não gostava que aconteciam na minha casa, e às vezes eu tô repetindo na minha família aqui. Então, você tem que fazer um movimento contrário. Mesma coisa às vezes vale, né? A minha mãe teve filhos há 35 anos atrás. Então, algumas coisas servem para os meus filhos agora, mas outras coisas não servem. E aí, como é que eu vou saber? Observando essa situação. De um modo geral, é isso, gente. Observar melhor para amar mais. Quanto mais atentos a gente estiver, quanto mais a gente se colocar à disposição, quanto mais a gente se abrir para aquilo, mais a gente vai conseguir amar mais. E quanto mais amor a gente conseguir fazer, quanto mais amor a gente conseguir colocar nas coisas, mais feliz a gente vai ser. É um círculo. É um círculo virtuoso e não vicioso. Eu nem sei quanto tempo já deu de 31 minutos. Era isso, gente. Não queria me estender muito. Mas eu acho que ficou claro, assim. Esse exemplo que eu quis dar de recém-nascido, para quem é mãe e tá com um bebezinho pequeno, observe. Tá bom? Observe, e isso vai tornar as coisas muito mais fáceis. E antes de você ir para a batalha, vê se você não tá com o corpo muito tenso, sabe? Vê se você não tá muito alterado, vê se você não tá com muito calor, vê se você não tá com fome, né? Come alguma coisa antes de ir para a batalha. Respira fundo, toma um copo de água. Gente, são coisas simples. Esses dias, sábado, eu tava com o corpo muito dolorido, porque se você não dorme bem, você fica com o corpo dolorido, né? E eu tava com o corpo muito dolorido. E eu desci com a Olivia no carrinho e fui tomar sol. Gente, eu voltei e eu falei pro Arno, a gente precisa tomar sol todo dia. Não é à toa que a vitamina D tá no sol. Eu voltei e outra pessoa tava sem dor no corpo. Então, gente, são pequenas coisas que a gente pode fazer, pequenas mudanças, pequenas atitudes. E para isso, anotem. Não confiem na cabeça de vocês, porque vai dar errada. Anota quem é o teu marido, anota quem é a tua esposa, vai anotando características, anota sobre esse bebezinho que tá aí com você. Percebeu que ele dormiu bem na noite anterior? Anota como é que foi a rotina do dia para que à noite ele pudesse dormir bem. Entendeu? Entendeu que o teu marido gosta de determinada comida? Faz aquela comida e vê a reação dele no dia seguinte. A mesma coisa, homens, façam para as mulheres. Enfim, gente, observem melhor para amar mais, tá bom? Tem alguma pergunta? Querem deixar alguma pergunta aí? Aproveitem. Mais 2 minutinhos. Aí eu respondo. Enquanto uma menininha não acorda. Isso de moderar o tom de voz é excelente, gente. A Camila é uma grande professora. Não se exaltem, né? No meio da turbulência, eu sempre lembro de uma historinha que minha mãe contava. Que quando a gente está no meio o camelo, quando está no meio de uma tempestade de areia, o que ele faz? Ele para e fecha os olhos. E espera a tempestade passar. Às vezes a gente precisa fazer isso também. Parar um pouquinho, ceder um pouquinho, ficar um pouco mais em silêncio, não entrar em embate, deixa o fulano falando sozinho, deixa o ciclano gritando sozinho, que é bem melhor. Vai ficar gravado sim, e depois vocês podem ver e enfim, encaminhar para quem vocês quiserem. Como lidar com sogros que são escandalosos? Gente, isso assim, eu percebo que a gente dá o tom para as pessoas com quem a gente convive. Então não dá bola, sabe? Não dá importância. Deixa. O que você vai fazer? Não tem como você lidar com, né, um sogro que é escandaloso, que faz essas coisas, que se ele vem conversar com você, trata com mais doçura ainda. Faça sempre aquilo que ele não está esperando. Isso deixa a pessoa muito envergonhada. Então a pessoa fica, poxa, sabe? Que ela está acostumada sempre com esse uau, volume alto, com essa coisa escandalosa, né? Com essa histeria. Então, se você olha para aquilo e fala, de algum modo, não deixa aquilo impactar sobre você, você já vai tá dando um recado e em algum momento ele vai perceber. Eu acho que essa é a melhor forma, assim. No sentido de barulhento, sim, eu entendi. Esse barulho, essa agitação. Fica você calma, fica você
Quando for na tua casa, desliga tudo. Não liga a TV, não liga a rádio. Cria um impacto bem grande, assim, sobre a situação. Sempre faça aquilo que ele não está esperando. Ele está esperando que você fale alto, está esperando que você coloque uma música alta, que você ligue a TV. Faça o contrário. Mostra para ele como é que é o ambiente da tua casa mesmo. Isso impacta de modo sobrenatural sobre a vida da pessoa. Tenho certeza. Gente, é isso. Fiquem com Deus. Um beijo, a gente vai se vendo, se falando sempre aqui. Esses dias me perguntaram sobre a série de ansiedade, se vai continuar. Claro que vai, gente, claro que vai. Agora tá tudo muito assim ainda, né? Tá muito atrapalhado ainda pra mim, pra eu conseguir gravar os próximos vídeos, mas vai acontecer. Tá bom? Beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, gente.